Fala galera, sejam muito bem-vindos ao maior canal de Framer brasileiro. Eu sou Cássio Felipe e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a passar uma interface do Figma para o Framer de várias formas possíveis e, óbvio, seguindo os melhores padrões. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte: existem várias formas de você conseguir passar uma interface do Figma para o Framer. Porém, tudo vai depender de como você construiu essa interface dentro do Figma. Porque se você tiver construído ela da melhor forma possível, utilizando os auto layouts certinhos, os paddings, as margens, de uma forma bem certinha, quando você passar ela do Figma para o Framer, você não vai ter muitos ajustes. Caso você já tenha construído a interface do Figma de qualquer forma, só foi colocando os seus elementos, então você vai ter que passar essa interface de uma forma um pouco mais lenta. Ou você volta no Figma e corrige essa interface para ela ficar da melhor forma possível, ou você vai passando card a card. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que se você selecionar a sua interface completa do Figma e jogar para dentro do Framer, se ela não tiver construída da melhor forma possível, ela vai dar vários bugs de responsividade quando for para telas maiores, quando for para telas menores. Ela não vai ser responsiva da melhor forma possível, porque os auto layouts, toda a parte de Flexbox, CSS, porque basicamente o Framer ele tá replicando o seu CSS de uma forma muito mais visual, beleza? E para nossa aula de hoje eu quero mostrar para vocês uma interface que é a do The Serial, esse projeto sensacional, e eu quero mostrar para vocês ela sendo transferida para o nosso Framer de uma forma muito rápida, tá? Alguns blocos eu deixei eles de uma forma bem ruim, então sabem que não tá todo um auto layout, toda uma hero e tudo mais, então ele daria um problema muito grande se eu fosse passar pro Framer de uma... vou mostrar para vocês. Se eu selecionar tudo, Cássio, como é que eu passo, por exemplo, uma interface do Figma para o Framer? Você vai vir nos seus plugins aqui do Figma. Existe um plugin chamado Figma to HTML with Framer. Se eu der um run, ele vai copiar todos os meus elementos do Figma. Então, ó, ele vai começar a calcular ali, ó, copiando todas as minhas layers. Eu dou um copy e aqui no meu projeto eu posso, ó, basicamente dar um Ctrl V. Eu vou colar. Sim, você basicamente colou o seu projeto e, ó, ele tá aqui como se fosse um projetinho mesmo de fato, tá vendo? Ó, eu vou dar um comando Z e eu vou trocar o nosso fundo para preto só para vocês poderem enxergar. Então, ó, tudo que eu copiei lá do Figma, ele já tá aqui acontecendo. Porém, se eu soltar, o que aconteceu? Tudo quebrou de uma forma 100% porque a nossa interface, ela tá com auto layout, tá? Então, isso aqui que vai acontecer. Então, sempre eu vou indicar para vocês, se você tiver construído de uma forma não tão bem feita no seu Figma, não tem problema. Ou você reconstrói ela aqui no seu lado do Figma, ou você tenta construir ela da melhor forma possível dentro do próprio Framer. E isso que eu quero mostrar para vocês, com a primeira section. Toda section, você pode vir aqui, ó, o nosso header está bem construído. Então, eu vou pegar aqui, Ctrl C, rodo meu plugin, vou copiar ele, vou dar um Command V, ele já está aqui dentro da nossa interface. Beleza? Ó, aqui ele tá como centralizado. Vou jogar ele pro nosso topo. E a gente já tem aqui o nosso Hero Section. Então aqui o que aconteceu? Você consegue perceber que a nomeação das minhas camadas, ela está totalmente erradas. Então, outro ponto que é super importante ser feito no Figma é você nomear cada um dos seus componentes que você tem. Então, o que é esse componente aqui? Pô, esse aqui é o nosso componente do lado esquerdo. O que tem dentro desse componente? Opa, eu tenho o meu texto, eu tenho a parte dos meus produtos. Então você vai, ó, renomeando cada uma dos seus layers. Aqui é o meu número. Todo isso aqui é, por exemplo, o meu text left. Aqui eu tô dando um nome bem aleatório, tá, galera? Desse lado aqui já são meus texts right. Você pode ir renomeando da forma que você puder, mas que principalmente fique entendível. Aqui eu tenho minha logo. Então, ó, você vai renomeando tudo bonitinho para ficar da melhor forma possível. Se eu der um play, vocês vão poder ver que já tenho o meu header aqui só com Ctrl C, Ctrl V do meu próprio Figma. De novo, o que eu posso fazer agora para construir o meu Hero Section? Eu solto aqui o meu bloco, vou colocar ele sendo fio container para preencher todo o meu espaço. Ele tá com a minha cor com fio azulzinho, eu vou tirar esse fio e eu vou colocar aqui o nome, ó, eu vou fechar o meu header e agora eu vou colocar minha Hero Section. E agora eu vou trazer componente por componente. Então, ó, todos os meus textos, eu vou vir aqui, eu vou copiar, copiei, venho aqui no meu Framer, vou dar um Ctrl V, ele já caiu aqui, ó, no meu auto layout. A partir daqui, você consegue ir editando, por exemplo. Então, agora eu quero falar quais são os paddings, porque eu não fiz nada disso lá no Figma. Então, você poderia muito bem vir
dentro do seu componente, colocar layout nele, e agora, ó, automaticamente o meu texto veio aqui pro topo. Se eu não colocar, esse texto ele basicamente ele fica em posição absolute, e isso é muito ruim para nossa responsividade, ele pode ficar em qualquer lugar. Então, não vou indicar isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão ativar o seu layout e fazer o controle agora dessa forma aqui. E agora você pode vir fazendo, ó, quanto de padding tem nas minhas laterais? É 80 de padding. Então, vou colocar aqui, ó, padding do lado esquerdo, 80. Distribuição dele, start. Quanto que eu tenho, por exemplo, de padding top? 80, 88. Então, topo, 88. E eu posso falar que a distribuição dela é no topo mesmo, beleza? Então, ó, já tenho mais ou menos a minha section, por exemplo, aqui dentro. Agora, eu quero trazer minha imagem. Eu posso vir, ó, seleciono minha imagem, rodo o plugin. E quando ela não tiver sido construída da melhor forma possível, você pode ir pegando elemento a elemento e vindo construindo da melhor forma possível. Vou dar um Ctrl V aqui agora, ó. E a minha imagem já vai cair aqui. E aí você pode, por exemplo, aqui é a minha Hero Section. Eu tenho a minha parte do texto. Posso colocar, por exemplo, um fio. E aqui é a minha imagem. Posso colocar também um fio para imagem para ficar, por exemplo, lado a lado. Ou eu posso falar que essa imagem ela vai ocupar um espaço muito maior. Então, tipo, eu posso mudar para Relative e falar, por exemplo, que ela tem um espaço de 70%. Não tem problema, você pode ir trabalhando, mas o principal é que agora a gente tem controle dentro do nosso layout. Então, se eu vim aqui agora, dentro da minha Hero Section, e mudar para distribuição vertical, eu posso. Se eu quiser montar para horizontal, se eu quiser mudar para grid, que é quando são para vários cards, você também pode. Mas esse aqui é o principal. É a gente vir trabalhando. Agora eu vou vir na minha Hero Section falar que ela vai fitar o conteúdo, né? Então, tipo, ele vai pegar exatamente o nosso conteúdo de fato. E, ó, já tenho aqui mais ou menos a minha primeira seção. Agora eu posso trazer os meus cards para cá. Vou colocar aqui, ó. Vou rodar meu plugin. Rodo o plugin, puxo o meu card, dou um Ctrl V, o card já está em tela. Poderia, por exemplo, colocar ele dentro desse auto layout daqui, sem problema. E aí, ó, você pode vir fazendo tudo isso de uma forma que fique bem bonitinha. Esse texto aqui, o que vai acontecer com ele, né, com essa imagem? E quando tiver, por exemplo, em telas maiores ou telas menores, a gente tem que fazer também esse controle. Mas, ó, já tô trazendo tudo do meu Figma para cá. Por exemplo, ó, esses dois aqui, eles são imagens que vão ficar em posição absoluta, eles vão ficar, a gente vai brincar com eles. Eu posso dar um Ctrl C, posso colar eles aqui, ó. Eu já puxo cada uma delas. Ó, eu posso facilmente vir aqui, solto ele na minha interface, por exemplo, ó, dentro da minha Hero Section. Então, ó, dentro da Hero Section, dentro da minha Hero Section. Tá vendo? Mas não importa, os dois eu vou colocar que a posição deles são absolute. Porque eu quero escolher exatamente onde que ele vai ficar. Então eu posso fazer, por exemplo, os meus controles. Eu quero que ele fique a 80 de posição do meu right, por exemplo. Eu quero que ele fique a 24 pixels bottom. Já esse aqui, eu também quero que a posição dele seja o quê? Absolute. Eu não quero que ele impacte. E aqui, ó, já posso vir também colocando que toda a minha section ela vai fitar esse conteúdo. Já, por exemplo, essa section, só quero mostrar para vocês, estou tentando ir um pouco mais rápido, ela foi construída de uma forma um pouco melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, segunda section, vamos trabalhar ela bonitinho dentro do meu Figma. Então, ó, eu vou trabalhar os paddings dela 80, os paddings topos de 112, dentro aqui eu tenho minha imagem, então eu vou colocar minha image, do nosso outro lado a gente tem toda a nossa parte de conteúdo, então eu vou colocar content. Dentro do meu conteúdo, eu tenho a parte de baixo, que são o quê? Os benefícios, e a parte de cima, que é a parte mais de texto. Então, texto. Dentro do meu texto, o que eu tenho? Eu tenho esse aqui que é meu title, e esse aqui que é o meu description. Se eu for fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó, construir da melhor forma possível, quando eu for trazer para o Figma, ó, eu posso copiar a section inteira, porque ele já foi construído com todos os auto layouts bonitinho. Então, quando eu der um Ctrl V aqui, ó, dentro do meu próprio Figma, ó, a minha section aqui já rolando de uma forma bem bonitinha, né? Deixa eu colocar o meu fio aqui branco. E a minha section já tá acontecendo, ó. Eu vou dar um reply para vocês poderem ver. E toda ela veio de uma vez pro Figma, porque ela foi construída da melhor forma. E quando eu clico aqui para ver, ó, segunda section, image, contents, text, title, description, benefícios, todos os meus benefícios aqui. Então, ó, aqui você consegue fazer todos esses controles. Eu já acabei de ver um problema, né? Aqui eu não sei se esse card veio da melhor forma possível. Então eu posso vir e exportar, por exemplo, só os meus cardzinhos. Então, ó, esse card aqui, o que ele tem?
tudo isso aqui. Legal, vamos ver, vou exportar um card. E claro, esse card ele se repete várias vezes. Então, eu poderia de uma forma muito clara, sempre que der esse pau aqui, aí vocês vão ver que a gente vai ter que fazer, por exemplo, um ungroup e vir com todos eles e criar, às vezes, por exemplo, lá dentro do próprio Premiere. Ctrl C, veio 3 layers agora. Beleza. E eu posso fazer o auto layout aqui dentro mesmo. Então, ó, o título, todos esses, eu posso renomear. Esse aqui é o meu quê? Esse aqui é meu icon. Esse aqui é o quê? É o meu título. Então, posso colocar title, entendeu? Só que ele tá vindo como stroke, ele não tá vindo, ó, como texto. Então, vale sempre você entender se está dando algum problema. Ele não tá provavelmente reconhecendo a minha até tipografia, ó. Vou dar um copy, vou dar um Ctrl V. E agora, mesmo assim, ele tá vindo com problema. Então, vai acontecer isso? Pode acontecer se tiver algum problema do Figma pra cá. E aí, você pode reconstruir ele dentro do próprio Premiere sem nenhum problema, tá? Então, ó, ajudando a comunidade. Faço tudo em texto, bonitinho. E o que eu sempre vou indicar, pô, o ícone. O ícone eu consigo puxar ele de uma forma muito fácil daqui pra lá. Então, só copio o ícone. Tô tentando fazer um workflow pra vocês poderem entender, tá, galera? Eu vou jogar aqui, por exemplo, uma Poppins. Uma Poppinzinha de semi-bold, já a descrição. Qual que é a minha descrição? Vou copiar daqui do próprio Figma, com alimentos. Pega a minha descrição, dou um Ctrl V, venho aqui, regular, e aí eu posso agora vir, ó, fazendo um auto layout em tudo. Esses dois eu quero auto layoutar, Add Stack. Posso tirar, por exemplo, o fio. Por padrão, sempre ele faz essa própria indentação, então você vai ter que, tipo, ir trabalhar, colocar Start, jogo pra cá, e agora vou dar um Add Stack novamente entre isso e isso aqui. Então, adiciono o stack. E eu posso falar que agora esse aqui é meu componente, por exemplo, card. Correto? Então, faço todos agora os alinhamentos, posso fazer o controle de gap, que é os nossos espaçamentos. Mas o principal, por que eu tô fazendo tudo isso? Porque se esse card, você concorda comigo que ele se repete várias vezes? Se ele tá se repetindo, vou fazer o controle aqui dos padding, só pra vocês poderem entender. Então, ó, colocar que é 24 de todos os lados. Vou fitar o conteúdo aqui. E pronto, eu tenho, por exemplo, o meu card aqui. Vou colocar o tamanho dele do meu título de 24 pixels, tá? Fitar o conteúdo, fit conteúdo, que é basicamente para acompanhar todo o meu conteúdo. E o principal disso tudo, por que eu tô fazendo? Porque se esse card se repete, a gente pode trabalhar que ele como se ele fosse um componente. Então eu posso colocar que ele é um card, tá vendo? E aí eu posso, por exemplo, fazer todos os controles de variável aqui dentro. Então, se ele tem esse texto, eu quero que eu possa mudar lá. Eu crio uma variável de título. Cássio, eu nunca ouvi falar sobre isso. Assiste a nossa aula sobre variáveis que você vai conseguir entender, tá? Mas aqui, ó, toda variável é como se fosse uma propriedade que você dá para o seu componente e que agora ela pode ser modificada aqui mesmo, ó. Então, ó, título. Se eu mudar para Oi, sejam bem-vindos. Todas essas propriedades agora eu tenho um controle dela muito mais fácil. E agora, sendo um componente, agora sim, eu posso fazer todo o controle dele da melhor forma possível. Então, sempre lembre o quê? Que o Figma, ele nada mais é do que um ajudador para nós, né? E depois disso, a gente tem que fazer todos os controles para a gente chegar na melhor forma possível aqui. Então, eu vou dar um fill container para cá, vou dar um fill container para nossa imagenzinha. Vou aqui. Aqui a gente está com um espaçamento de 80. Nesse conteúdo a gente está com um espaçamento de 80 também. Agora, vamos ajustar os nossos cardzinhos aqui. Nosso texto, eu vou colocar ele fill aqui. Ó, ele não está reconhecendo a minha tipografia. Vocês estão vendo? Ó, não está reconhecendo a tipografia, fica amarelinho. E a nossa section, também vou colocar fit. E para os nossos conteúdos, fill. Então, ó, já tem aqui os nossos dois conteúdos funcionando. Aqui, ó, eu posso vir e dou um Ctrl V. E já vai ter ele aqui bem bonitinho, tá? Se tiver qualquer problema nesse card, o problema ele não tá no card, ele tá aqui, no meu componente. Então eu vou ter que colocar aqui, cara, ele é fill, tudo ele tem que ser fill. Quando eu voltar lá, vai estar tudo bonitinho, funcionando. Cássio, ó, o que é a variável? Eu dar uma propriedade pro meu card. Então se o meu card, ó, como é que eu trocaria a cor dele? Eu não setei uma cor a variável cor. Então se eu vim aqui criar uma variável de cor, ó, title, color, agora eu vou poder trocar lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma description color como variável, description color, agora eu posso mudar lá. Então, ó, agora sim, de uma forma muito mais intuitiva, a gente consegue fazer esses controles, entenderam? Então, esse é o principal de tudo, beleza? E aí, aqui eu fui tentar fazer, a gente vai ter que fazer todos os controles, ajustar tudo bonitinho, deixa eu ver como é que tá os nossos tamanhos. Aqui é 18 e aqui é 16. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o nosso título é 18 e a nossa descrição é 16. Então, ó, ela já vai estar aqui ajudando a comunidade. E eu posso trazer, por exemplo,
todos os meus ícones pra lá, só pra gente poder fechar esses cards. Então, ó, pego todos eles, copio, Figma, copyboard e venho pra cá e posso dar, por exemplo, um Ctrl V. O que é o principal de tudo? Se eu jogar aqui, como é que, por exemplo, eu mudaria esses ícones? Não tem como eu mudar esses ícones. Então, eu preciso permitir essa troca de ícone. Então, eu tenho que vir aqui, falar que o meu ícone, ele vai poder ser mudado, por exemplo, o fio dele, a rotação dele, tudo do ícone, ele precisa mudar. Então, ó, o que eu posso fazer? Todos os meus ícones, eu vou pegar aqui, ó, vou puxar esse ícone para cá, eles precisam ser componentes. Então, eles precisam, de alguma forma, estar dentro da minha interface para mim conseguir fazer o controle de todos eles. Ó, posso vir aqui, pegar todos esses aqui. Vou dar aqui, ó, icons. E, por exemplo, tem o meu primeiro ícone. Venho aqui no meu ícone e crio variantes para eles. E aí eu vou colocando em cada variante uma dessas. Então, ó, user group sai. E eu posso fazer, além disso, eu posso renomear, tá? Então, óbvio que aqui é porque eu não estou usando nenhum plugin, mas eu vou colocar aqui, variante 1 é, por exemplo, Peoples, essa aqui vai ser World, essa aqui vai ser Shoes, vamos ver o inglês aqui do pai, tô brincando. E aqui vai ser, por exemplo, Cereal. Então, ó, para cada um desses componentes, você está criando um componente de ícone. E agora, se eu pego, por exemplo, esse componente de ícone aqui, ó, eu tenho a variante dele de todos os meus ícones. E agora sim, começa a funcionar de uma forma melhor, ó. Aqui dentro, eu coloco ele como se fosse uma variante, certo? E aí sim, você vai conseguir trocar quando você... Vou apagar aqui. Eu posso falar, por exemplo, que eu quero criar uma variável de variantes. Então, vou colocar, por exemplo, icons. E agora, quando eu estiver aqui, todos os ícones sempre eu vou podendo trocar, porque eu criei uma variável para o meu componente, beleza? E aí você vai poder, por exemplo, trocar todas as suas copies de tudo. Vou puxar minhas copies aqui agora para a gente poder finalizar. Então, ó, queremos transformar as pessoas. Esse aqui é o quê? Melhor versão. Queremos transformar as pessoas. Esse aqui é o quê? Mudar o mundo. Então, mudar o mundo. E o último é primeiros passos. Tá meio intuitivo, né? Primeiros passos. Se é primeiros passos, opa, fiz besteira. Primeiros passos, mudar o mundo. Então, é shoes. Mudar o mundo é world. Melhor versão, como cereal. Ajudar a comunidade. Legal. Para todos esses eu posso mudar, por exemplo, as minhas cores de descrição para ficar já bem bonitinho. E aqui 624 mil height. Queremos. Aqui eu posso fazer, por exemplo, deixar já bem bonitinho. O line height, como é de descrição, quero que ele fique um pouquinho maior. Aqui quanto que eu quero de espaçamento entre eles, eu posso colocar menos. Aqui ele já vem com gap automático de 32, a gente pode diminuir esse gap, mas eu acho que o principal tá aqui, né, que eu coloquei um padding que tá gigantesco. Eu vou colocar fill content. Aqui vai ser fill content. A gente já tem mais ou menos tudo meio que funcionando já da melhor forma possível. Então, se eu der um play aqui na minha interface, eu já consigo puxar. Eu acabei de ver que esse cereal aqui tá... E eu poderia até, inclusive, começar a colocar animações, né? Então, porque como eu tenho esses cereais separados, então eu posso começar a ficar brincando com eles. Porque cada um deles, ó... Esse aqui é uma animação de scale, né? Que ele só meio que brotou dentro da minha interface. Mas a gente poderia brincar com várias coisas, né? Então, tipo, aqui eu posso colocar que é a minha Layering View, ele entra com opacidade 1, não vou mexer na opacidade dele não, mas eu vou mexer na posição dele, ó. Então, ele vai estar aqui e ele vai terminar lá embaixo.
E aí sempre que eu for scrollando, ele vai afetando o meu serial. Vou setar que essa aqui vai ser minha section, que ele vai ativar a minha animação, tá? Mas eu não quero sair e falar de animação, porque senão a gente vai confundir conteúdos. Aqui é pegar projetos do Figma e passar pra lá. Aqui, ó, mais uma section que eu posso vir, copiar ela, rodo, venho pra cá, dou um Ctrl V, já vai colar ela aqui. Se demorar um pouquinho pra colar é porque você não copiou. Então, copiei, pronto, agora Ctrl V, tá vindo pra cá. Section inteira aqui, só vim colocar e a minha section inteira ela já vai estar aqui, ó. Então você começa a ver a velocidade e o workflow que você vai tendo quando você constrói muito bem no Figma. Você não vai perder tempo. Claro que você sempre vai ter que parar quando você precisar corrigir componente. Isso aqui vai ser um componente. Vai ser muita coisa que você precisa fazer todos esses controles. Senão não vai funcionar. Aqui sempre que tiver algum problema, saiba que o problema não está no Framer. O problema está na construção do Figma, que foi meia boca. Então, sempre lembre disso. Se você construir, e agora é muito bom a gente estar falando disso, que você agora vai começar a construir dentro do Figma, tomando mais cuidado. Lembrando que, opa, eu preciso construir de uma forma boa, porque depois eu vou conseguir passar para o Framer, por exemplo, muito mais rápido. Mas você já tem todos os seus cards aqui funcionando, tudo bonitinho. O próprio footer, você já consegue puxar ele de uma forma muito fácil e rápida. E aí no final de tudo você tem a sua interface quase que em segundos, né? Se você conseguir, claro, corrigir tudo e deixar tudo da melhor forma possível, você vai ter a sua interface de uma forma muito rápida dentro do Figma. Beleza? Deixa eu deletar esse footer aqui. Aqui eu vou colocar, por exemplo, que o meu header ele tem um fiozinho de uns 80% preto e vou ativar um blurzinho e vou querer que ele fica esticado. Cássio, como é que eu faço isso? Basicamente eu coloco que ele seja stick. E o Framer, se você ver que se eu colocar stick não vai funcionar, tá? Ele tem um bug que você precisa ativar o overflow. Não é uma boa prática fazer isso, mas claro que tudo está definido bonitinho, não vai ter um problema. Visible para o nosso header vir acompanhando. Ah tá, eu dei o stick no errado, né? Eu dei nesse aqui, por isso que teve problema. Aqui, header. Pronto. Stick. E agora tudo vai vir da melhor forma possível. Ó, aqui ele passou por baixo desse aqui, porque esse aqui ele está em posição absolute. Então você tem que sempre trabalhar o seu Z-index. Sempre no header, coloca um Z-index já bem maior, para isso nunca acontecer, ele sempre passar por cima de tudo, tá? Nossa, só o absolute que tem problema. Mas depois eu vou ensinar para vocês a animação da melhor forma possível. Galera, nossa aula passando Figma para o Framer é isso. Espero que vocês tenham entendido. E claro, se você chegou até aqui, não deixa de compartilhar isso com seus amigos, deixar aquele like para a gente conseguir atingir mais pessoas. O vídeo de hoje é isso e até a próxima.